Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Teoria dos Números. Sou o professor Anderson e nesse curso a gente vai estudar propriedades envolvendo números inteiros, tá? Como divisibilidade, algoritmo da divisão, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e assim por diante, tá? É, Na aula de hoje, especificamente, a gente vai estudar os números naturais. Vamos lá então. Eu vou começar com apresentando aí é, os axiomas ali que esse matemático Giuseppe Peano, ali no final dos anos 1800, propôs, é uma maneira de construir os números naturais, né, a partir de um mínimo ali de propriedades que ele assumiu como sendo verdadeiras, tá? Então, os conceitos primitivos que a gente vai assumir é que existe um número natural que eu vou chamar de zero, tá? Então, o zero é o nosso zero, tá? Ele é o primeiro número natural. Então, a gente vai assumir também como conceito primitivo a existência de números naturais, né? E o terceiro conceito primitivo é essa relação de ser sucessor, tá? Basicamente, é dado dois números naturais, você conhece dado um número natural, né, a gente conhece o sucessor dele. Por exemplo, o sucessor do 1 vai ser o 2, o sucessor do 2 é o 3, e assim por diante, tá? O sucessor do 0 é o 1, tá? Bom, os axiomas de Peano são 5, tá? O primeiro é que 0 é um número natural. O segundo é, para qualquer número natural A, então ele tem um único sucessor que também é natural. Tá? Então, ó, se A é um número natural, o sucessor dele eu vou denotar assim, esse A elevado a mais, que é só um símbolo, tá? Esse aqui é só um símbolo, não tem nada a ver com adição de números naturais, tá? Por exemplo, o sucessor do zero, né? É o que a gente chama de 1, né? O sucessor do 1 é o 2, e assim por diante, tá? Ok. Terceiro axioma é zero, o número zero não é sucessor de nenhum número natural. Então não tem nenhum número natural tal que zero é o sucessor dele, tá? Quarto axioma, né? Fala o seguinte: se dois números naturais têm sucessores iguais, então eles são iguais. Ou seja, se, se isso aqui é verdadeiro, né? Nós que isso aqui está dizendo que o sucessor do A e o sucessor do B são iguais. Então você pode afirmar que os números A e B são iguais, tá? E o último axioma diz o seguinte: qualquer conjunto que contenha números naturais formado apenas por naturais, que tem a seguinte propriedade: ele contém o zero, e para qualquer número natural que esteja nesse conjunto, o sucessor dele também está nesse conjunto. Então, no final das contas, esse conjunto é o conjunto de todos os números naturais. Tá? Então simbolicamente, né? Então, como eu já falei, n é o que notação que a gente usa usual, né, para conjuntos naturais, tá? Quando eu colocar um asterisco, né, um n estrela aqui, eu estou excluindo zero, tá? Também é bem natural isso pra gente, né? Então, se você pegar as definições que a gente deu ali, né? Então, o sucessor do zero é o que a gente chama de 1, sucessor do 1 é o 2, sucessor do 2 é o 3 e assim por diante. Tá? Só uma observação aqui, dependendo do curso, o professor vai definir zero como sendo um número não natural, né? Na verdade, ele vai chamar esse conjunto aqui de naturais. Ok? Em alguns cursos isso pode acontecer. Não tem problema, tá? Basicamente, a gente escolhe se o zero vai ser natural ou não. Nesse curso, zero é natural, tá? Até porque eu acho que é o mais utilizado por aí, né? Então, a ideia é a seguinte: se eu começar só com esses cinco axiomas e esses conceitos aqui, a gente consegue basicamente definir tudo que a gente já sabe sobre os naturais. A gente consegue dar uma cara. É, todas as propriedades que envolvem naturais, a gente basicamente consegue é, definir a partir dessas poucas propriedades, tá? Eu vou mostrar duas aqui, que é a adição, né, e a multiplicação de naturais. Dá para fazer usando só esse conceito de sucessor. Então vamos lá, ó. O que é a adição de números naturais? É a soma que a gente conhece.
tá? Então, se eu quiser definir ela usando a noção de sucessor, ela vai funcionar assim, ó. Pega dois naturais, x e y. Então, se o y for zero, x mais y é zero. Ou seja, x mais zero é x para todo número natural x. Tá? Aí, quando o y não for zero, aí se você olhar pelos axiomas, se ele não é o zero, ele é sucessor de alguém. Digamos que ele seja sucessor de um certo b. Esse b também é natural. Então, por definição, x mais y vai ser o sucessor de x mais b. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como é que fica. Então, vamos determinar 3 mais 1. Eu não sei fazer essa conta direto, né? Usando a definição aqui. Mas eu consigo. Eu sei que 1 é o sucessor do zero. Então, esse é 3 mais o sucessor do zero. Pela definição, né? Quando você faz x mais o sucessor de um certo b, isso é o sucessor de x mais b. Então, isso aqui é o sucessor de 3 mais 0. Agora, dentro do parênteses, eu sei resolver, porque qualquer natural somado com zero dá o próprio natural. Então, isso é o sucessor do 3, que é o que a gente chama de 4. Então, coincide, né, com o que a gente conhece, né? 3 mais 1 dá 4. Tá? Vamos fazer também 4 mais 2. Você vê que essa definição então vai funcionar certinho aqui também, só que eu vou ter que fazer vários passos, né? Ela é uma relação de recorrência. Então, ó, mesma forma, 2 é o sucessor de 1. Aí, pela definição, 4 mais o sucessor do número, você vai somar o 4 com o número e calcular o sucessor do resultado. 4 mais 1 dá para calcular direito, né? Direto. Então tem que fazer de novo o processo que eu acabei de fazer. 1 é o sucessor do zero, então isso é 4 mais 0. Desculpa, 4 mais o sucessor do zero. Então estou resolvendo só dentro do parênteses agora. 4 mais o sucessor do zero, por definição ali da soma, isso é o sucessor de 4 mais 0. Então, no final das contas, isso é o sucessor do sucessor de 4 mais 0. 4 mais 0 é 4. Então, essa conta é o sucessor do 4. O sucessor do 4 é o 5, o sucessor do 5 é o 6. Então, dá o que a gente... Deu o resultado, né, que a gente espera, né? 4 mais 2 é 6. Tá? Então, eu assumindo então só esses axiomas para definir o conjunto dos naturais, né? E basicamente a relação de sucessor, a gente consegue, por exemplo, definir a adição, né? Que é a soma usual que a gente usa aí para números naturais, que a gente aprendeu a usar lá na escola quando a gente era bem novinho, né? Bom, gente, também nós temos a multiplicação, né? Que dá para definir. E ela funciona assim: pega dois naturais, x e y. Então, x vezes y é zero, se o x for zero. Ou seja, 0 vezes qualquer natural y é zero. Agora, se o x não for zero, ele é sucessor de alguém, né? Então, digamos que seja da forma b, sucessor de b, né? Então, aí x vezes y é a mesma, isso aqui é o sucessor do b vezes y, né? Então, isso é by mais y. Tá? Então, note que daí a multiplicação depende da soma, né? Que a gente definiu ali em cima. Então, vamos fazer um exemplo aqui também, ó. Quanto que é 3 vezes 1? 3 não é o zero. Então, isso é... Tem que usar, então, essa fórmula aqui, ó. Então, o 3 é sucessor do 2. Então, isso é sucessor de 2 vezes 1. Pela definição, isso é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, eu não sei fazer. Então, você escreve isso como sucessor do 1 vezes 1 mais 1. Sucessor de 1 vezes, sucessor de 1 vezes 1, isso é 1 vezes 1 mais 1.
1 vezes 1, também não sei fazer. Então eu escrevo isso como sucessor do 0 vezes 1, mais 1 mais 1. Sucessor de 0 vezes 1, pela definição, é 0 vezes 1 mais 1. Aí eu tenho que somar 1 duas vezes aqui. Agora, isso aqui eu sei fazer. 0 vezes 1, por definição, ali é 0. Então isso aqui fica 0 mais 1 mais 1 mais 1. Aí vou assumir que a gente sabe fazer adição, né? Eu já mostrei ali que dá para fazer, né? Usando sucessores. 1 mais 1 mais 1, mais 0, né? Isso dá 3. Que é o que a gente espera, né? 3 vezes 1 mais 3. Então note que é basicamente aplicar essa fórmula aqui, né? Quantas vezes forem necessárias até aparecer um número multiplicando por 0. Vamos fazer 4 vezes 2. Então isso é o sucessor de 3 vezes 2. Isso, por definição, é 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2? Não sei fazer ainda. Então eu escrevo 3 como sucessor de 2. Agora, sucessor de 2 vezes 2, né? Então, ó, vou fazer essa conta aqui agora. Pela definição, isso é 2 vezes 2 mais 2. Aí tem um mais 2 aqui ainda para colocar que estava aqui antes. Aqui é esse cara aqui, é esse aqui, ó. Aí repito o processo, mais duas vezes, né? Esse 2 vezes 2 eu não sei fazer. Sei, mas usando definição a gente não sabe, né? Então eu posso escrever esse primeiro 2 como um sucessor de 1 vezes 2 mais 2 mais 2. O sucessor de 1 vezes 2, por definição, isso é 1 vezes 2 mais 2. Aí tem que copiar o resto aqui, né? Mais 2 mais 2. Aí escrevo 1 como sucessor do 0. Isso é sucessor de 0 vezes 2, mais 2, mais 2, mais 2. Sucessor de 0 vezes 2, por definição, isso é 0 vezes 2 mais 2. Aí tem que somar 2 aqui 3 vezes. Agora 0 vezes 2 sei fazer, né? Isso é 0, tá? Então 4 vezes 2 é 0 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, isso é o que a gente chama de 8, né? Ok? Que é basicamente o que a gente faz quando a gente aprende a fazer multiplicação, né? Mais ou menos assim a gente aprende, né? Que é 4 vezes 2. Isso é 2 mais 2 mais 2, 4 vezes, né? Quanto que é 3 vezes 1? É 1 mais 1 mais 1, 3 vezes, né? Então isso coincide com o que a gente intuitivamente lá quando entra na escola, a maneira como a gente aprende a fazer multiplicação, né? Bom, pessoal, então vamos ver agora algumas propriedades, né? Não vou demonstrá-las, porque vai dar trabalho, né? Vou ter que demonstrá-las utilizando as definições que eu te dei, né? Para multiplicação e para adição. E isso ia fugir um pouco do intuito desse curso, tá? Então, a proposição fala assim que basicamente a soma, né, a adição de dois números naturais está bem definida. Ou seja, não tem como eu fazer uma conta fazer uma conta, tipo 2 mais 3 é 5. Sempre vai dar 5, tá? É isso basicamente que fala essa proposição. Não tem como pegar dois números naturais, somar, e em um momento eu fazer essa soma, o resultado dá um número, e depois em outro momento eu faço essa soma, o resultado dá outro número, tá? Basicamente é isso. Também são válidas as propriedades que a gente conhece, tá? Para números naturais. Na verdade, essas aqui são verdadeiras para números reais, né? Mas no nosso caso aqui, ó, vale associativa. Então, quando eu estou somando 3 ou mais números naturais, eu posso somar na ordem que eu quiser. Por exemplo, aqui, note que o parênteses está em A mais B. Então, aqui onde eu pintei de amarelo, eu estou fazendo primeiro a soma A mais B, pego o resultado e somo com C. Do lado direito aqui, ó, o parênteses está em B mais C. Então aqui primeiro eu faço a soma B mais C, pego o resultado e somo com A. Então vale a associatividade para essa soma, ou seja, tanto faz. Se eu faço primeiro A mais B e pego o resultado e somo com C, ou se eu faço B mais C, somo o resultado com A. No final das contas vai dar o mesmo valor. Tá?
Também vale a comutativa. Se fazer A mais B é a mesma coisa que fazer B mais A. Então, por exemplo, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Tá? E o zero é o que a gente chama de elemento neutro para adição. Tá? O que significa isso? Quer dizer que qualquer número natural, se eu somar com zero, o resultado é o próprio natural. Então, 1 mais 0 é 1, 2 mais 0 é 2, 3 mais 0 é 3 e assim por diante. Tá? Por isso que a gente pode chamar o zero de elemento neutro. Com relação à multiplicação, também está bem definida, no sentido que se eu pegar dois naturais e multiplicar, o resultado vai dar sempre o mesmo. Tá? Parece algo meio óbvio, mas é de fato óbvio, mas quando a gente vai mais em algum outros cursos mais avançados, a gente vê que você define algumas operações, tem que mostrar que aquela coisa que definiu está de fato bem definida nesse sentido, que a conta vai dar sempre o mesmo resultado, sempre, tá? Também vale a associatividade para multiplicação, a comutatividade, tá? Também para multiplicação. Então, A vezes B vezes C eu posso fazer em qualquer ordem. Posso fazer primeiro A vezes B, pegar o resultado e multiplicar por C, como também posso fazer B vezes C, pegar o resultado e multiplicar por A. Também vale a comutativa, A vezes B igual a B vezes A, ok? Agora, no caso da multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Ou seja, qualquer natural multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4 e assim por diante, tá? Se eu misturar as duas operações, né? Eu posso, né, fazer a conta. Tipo, pega 2 vezes 3 mais 5, tá? Então, são várias propriedades, são chamadas de distributivas, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo A vezes B mais C. Então, lembrando, ó, o parênteses aqui está me dizendo que primeiro eu faço a soma B mais C. Aí eu pego o resultado e multiplico por A. Desse lado aqui, eu estou fazendo o quê? Primeiro A vezes B, depois A vezes C e somando os resultados, tá? O que está me dizendo a propriedade é que vai dar o mesmo resultado no final, se eu fizer das duas formas, tá? Lembrando, igual a gente aprendeu na escola, né? Se eu tenho essa multiplicação, eu estou somando com outra. Tem uma soma de dois produtos, né? Primeiro você faz os produtos, né? Depois soma. Tipo 2 vezes 3 mais 4 vezes 1. Você não vai fazer 3 mais 4, né? Você vai fazer primeiro 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1 dá 4, então isso dá 10. Tá? A outra propriedade distributiva é essa aqui, ó. Se eu faço primeiro A mais C e quero multiplicar por C, isso é AC mais BC. Tá? Ou seja, essas são aquelas propriedades que às vezes na escola o professor chama de chuveirinho, né? Quando eu tenho um número multiplicando uma soma, né? Você distribui, né? Por isso o nome da propriedade distributiva. Ok? Aqui para os naturais nós temos, na verdade, essa propriedade que vale para os reais, tá? Mas para os naturais, vamos lá. Tá falando basicamente o seguinte: se eu pegar dois naturais não nulos, então pega A e B naturais diferentes do zero, então o produto também não é zero. Tá? Ainda é natural, só que não é zero. Tá? Isso é a mesma coisa de dizer o seguinte: se vocês lembrarem lá do curso de lógica, né? Se eu aplicar aqui fala se AB pertence aos naturais não nulos, então A vezes B pertence aos naturais não nulos. Se eu aplicar contrapositiva aqui, né? Tem que negar isso, implica a negação disso. Ou seja, se A vezes B é zero, então obrigatoriamente um dos dois fatores tem que ser zero. Ou A é zero ou B é zero. Tá? Aí, uma outra propriedade é a tricotomia, que é importante a gente definir agora o conceito de menor ou igual. Então ela fala o seguinte: pega dois naturais, A e B. Então só tem três possibilidades para esses dois números, tá? Exatamente uma delas vai ocorrer. Ou A e B são iguais, ou existe um x
natural não nulo, tal que o b é a mais x, ou existe um número natural não nulo x, tal que b mais x dá a. Tá? Ou a igual a b, ou a mais algum natural da b, ou b mais algum natural da a. Ok? Então a gente vai definir, nesses dois casos, a gente consegue definir o conceito de menor. Então, nesse caso b, o que ocorre aqui é que o a é menor que o b. E nesse caso aqui ocorre o fato de b ser menor que a. Então, como é que eu vou definir? Quando que o número a é menor que o número b? Natural, tá? Quando existir um número natural não nulo, tá? Então esse x não pode ser o zero. Porque na hora se o x for zero, né? Então a mais zero igual a b, quer dizer que o a e b são iguais, tá? Eu estou definindo menor. Então, quando existe um número x não nulo, tal que a mais x é igual a b, eu vou dizer que o a é menor que b. Tá? Então, basicamente, a tricotomia você pode traduzir dessa forma, né? Dados dois números naturais a e b, somente uma dessas três possibilidades ocorre. Ou a igual a b, ou a é menor que b, ou b é menor que a. Né? Que eu falei aqui, ó. Isso aqui está dizendo que a é menor que b. Esse caso aqui está dizendo que o b é menor que o a. Aí o item a fala que o a é igual a b. Ok? Vamos provar aqui essa proposição. Isso é algo simples de mostrar. Então, para todo número natural não nulo b, ele é maior que zero. Né? Ou zero é menor que b. Então, por essa definição aqui, quando que zero é menor que b? Tem que existir um número natural não nulo x, tal que 0 mais x é igual a b. Então tem que encontrar um número natural não nulo para colocar no lugar de x que torna isso aqui verdadeiro. Isso é simples, né? Só pegar o próprio b, né? Por hipótese, b não é nulo, né? Então, como b é um número natural não nulo e 0 mais b é igual a b, segue da definição, né? Essa definição aqui, que o b de 0 é menor que b. Falar 0 menor que b, b maior que 0, no final das contas é a mesma coisa, né? Bom, pessoal, agora vamos... provar aí algumas propriedades tá, envolvendo números naturais. Primeira, a lei do anulamento. Primeiramente, então, a gente vai provar o seguinte. Se eu tenho dois números naturais, a e b, e a soma deles dá zero, então obrigatoriamente ambos são iguais a zero. Tá? Então aqui a hipótese é que a soma a mais b é igual a zero. Tá? Também a e b são naturais, tá? Isso é a hipótese. A tese é aquilo que a gente precisa provar, né? Que ambos são iguais a zero. Então, vamos lá. Se eu quero provar que a e b são ambos iguais a zero, eu vou provar por absurdo. Então, vou supor, primeiro... Bom, vamos pegar o b e supor que ele não é zero. Então, olha só, a hipótese me diz... Deixa eu aumentar o espaço aqui. A hipótese me diz que a mais b é igual a zero. Como o b não é zero, b é um número natural, então ele é um natural não nulo, se você voltar lá na definição de menor, isso está me dizendo que o a é menor do que zero. Agora,
se A for menor que zero, isso implica que B é zero, o A é zero, né? Porque por essa proposição, todo natural não nulo é maior que zero. Então o A não pode ser não nulo, então o A tem que ser zero, tá? Então isso que implica pela proposição 7 que o A é zero. Se o A é zero, volta lá na hipótese. A mais B é zero. Então, isso implica que isso é zero mais B. Só que zero mais B é B. Então a gente conclui que B é igual a zero. Isso contradiz aqui essa afirmação, né? Eu estou supondo que B não é zero, tá? O que é um absurdo. Logo, o B tem que ser zero. Agora volta de novo na hipótese. Agora falta provar que o A é zero, né? A hipótese nos diz que A mais B é igual a zero. Só que o B a gente acabou de mostrar que é zero. Então isso fica A mais zero igual a zero. Só que A mais zero é A. Então A igual a zero. Tá? Então ambos são iguais a zero, que é o que a gente queria mostrar, tá? Essa que é a propriedade só vale nos naturais, né? Nos inteiros a propriedade é falsa. Se A e B são dois números inteiros com a soma dá zero, então não quer dizer obrigatoriamente que A e B sejam ambos iguais a zero. Por exemplo, você pode pegar A igual a 1, B igual a menos 1, né? 1 mais menos 1 dá zero. E ambos não são o zero, tá? Usando ali a contrapositiva nessa proposição, a gente então tem equivalência, né? Basicamente, se dois números naturais não nulos, quando eu somar eles, o resultado continua sendo não nulo, tá? Agora, proposição 9, vamos mostrar que qualquer número natural multiplicado por zero, isso dá zero. Então, olha só, vamos aplicar a distributiva. Vamos fazer a conta. A vezes zero mais A vezes zero. Aqui eu aplico a distributiva. Né? Isso é a mesma coisa que A vezes zero mais zero. Mais zero é zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que A vezes zero. Então, lembrando, eu quero provar isso aqui, né? Que A vezes zero é igual a zero. Então, olha só. O que a gente pode provar? Se o A vezes zero for diferente de zero, então dessa igualdade, né, que a gente acabou de provar, então aqui a gente mostrou que A vezes zero mais A vezes zero é igual a vezes zero. Se esse cara não for zero, a gente provou basicamente que esse é menor que esse. Que é um absurdo, que na verdade eles são iguais, né? Então, A vezes zero é menor que A vezes zero. Isso pela igualdade acima. Logo, A vezes zero tem que ser zero. Que é o que a gente queria, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho de espaço aqui agora. Vamos provar agora a propriedade transitiva, tá? Da desigualdade, da relação menor.
Ou seja, ao mostrar o seguinte, que se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C, tá? Então vamos lá, a hipótese, estou assumindo que A, B e C são números naturais, tá? E também estou assumindo que A é menor que B e B é menor que C. Eu preciso provar que A é menor que C, tá? Então a gente vai usar aqui na hipótese a definição, né? Se A é menor que B, existe um número natural não nulo x, tal que A mais x igual a B. Tá? Então vou aplicar isso nessas duas desigualdades aqui. Então, pela definição, temos que existem números naturais não nulos, x e y, tais que A mais x é igual a B e B mais y é igual a C. Que A mais x igual a B segue do fato de A ser menor que B por hipótese, e que B mais y igual a C segue do fato de B ser menor que C. Tá? Então eu sei que esse x e esse y existem. Quero provar que A é menor que C. Então eu tenho que encontrar um número inteiro que somado com A dá C. Então vamos lá. Eu vou combinar essas duas igualdades, tá? Então temos o seguinte, ó. O C é B mais Y. Só que o B é A mais X. Então isso é A mais X mais Y. A soma, né, é associativa. Então aqui eu vou usar a propriedade associativa. Então isso é A mais X mais Y. Agora vamos lá. X mais Y. Então, ó. Deixa eu... X mais Y é um número que somado com A dá C, né? Então nós temos que A mais X mais Y, isso dá C. Isso que a gente provou aqui. X mais Y é natural, porque a soma de naturais é natural, né? E mais do que isso, e se x mais y não é zero, é um natural não nulo. Porque, ó, aqui quando a gente pegou x e y, ambos são não nulos. E pela lei do anulamento, a gente sabe que se eu somo dois números naturais não nulos, o resultado é um número natural não nulo, tá? Então, essa expressão aqui, ó, eu estou somando A com um número natural não nulo, o resultado é C. Então isso aqui está implicando que A é menor que C. Que é o que a gente queria, né? Então, observação é, note que x mais y, dois números naturais são nulos, pois x e y são dois números naturais não nulos, tá? Isso segue ali da lei do anulamento. Bom, pessoal, agora vamos provar algumas regras, serão 4, tá? Que eu vou chamar todas de leis do cancelamento. É basicamente combinando desigualdade, a igualdade com a adição e a multiplicação. Primeiro, então, vamos provar o seguinte. Aqui A, B e C, em todas as propriedades serão números naturais, tá? Vamos provar que A é menor que B, equivale a dizer que A mais C é menor que B mais C. Tá? Então, ó, vamos fazer primeiro da esquerda para a direita. Então, vou supor que A é menor que B e vou provar que A mais C é menor que B mais C. Então, olha, aqui por hipótese, A é menor que B. Então, isso quer dizer que existe um número natural não nulo, que eu vou chamar de x, tal que A mais x
é igual a B. Vamos fazer o seguinte, eu quero provar isso aqui, né? Então tem que mostrar que existe um número natural que somado com A mais C dá B mais C. Então vou pegar A mais C e somar com esse X que eu acabei de pegar. Então A mais C mais X. Então aí eu quero fazer parecer A mais X aqui, tá? Então vou usar propriedades comutativa e associativa, né? Então aqui, ó, usa associativa. Isso aqui eu posso escrever como sendo A mais C mais X. Agora, usa a comutativa. Dentro do parênteses ali, ó. C mais X é a mesma coisa que X mais C. Agora usa de novo a associativa. Isso então fica A mais X mais C. Só que B mais X é B, né? Então isso aqui é B mais C. Então esse X é um número natural não nulo, tal que esse número somado com ele dá esse. Ou seja, A mais C é menor que B mais C. Então, essa foi a ida. Então, se eu somar, tem uma desigualdade. Se eu somar o mesmo número dos dois lados, nos dois membros, a desigualdade se mantém. Agora vamos fazer o contrário. Vamos provar o seguinte, que se A mais C é menor que B mais C, então vou assumir que isso é verdadeiro, a tese é que A é menor que C. Bom, aqui a gente só vai aplicar a tricotomia. Eu quero provar que A é menor que C. Aquela regra tricotomia nos garante que só tem uma possibilidade para ocorrer dentro do 3, tá? Eu tenho três possibilidades para ocorrer entre A e B, e exatamente uma delas ocorre. Um dos três casos ocorre. Primeiro caso, A menor que B. Eu vou deixar o A menor que B por último, porque então pode ser A igual a B, A maior que B, né? Ou que é a mesma coisa que dizer que B é menor que A, né? Ou A menor que B. É... Esse... O caso 1 não ocorre porque se esse caso ocorresse, você teria que A mais C igual a B mais C, só que a hipótese me diz que A mais C é menor que B mais C, tá? Isso, se eu tenho uma igualdade, eu somo o mesmo nos dois lados, a igualdade se mantém, vem lá daquela propriedade que diz que a definição da soma, né, a adição está bem definida. Ok? Então, caso 1 não pode ocorrer. Caso 2 não ocorre pela primeira parte que a gente acabou de mostrar. Que se o B é menor que A, então B mais C é menor que A mais C pela primeira parte que a gente acabou de provar, tá? Então seria que B mais C é menor que A mais C, o que fere a hipótese. Então, se o caso 1 e o caso 2 não podem ocorrer, obrigatoriamente quem ocorre é o caso 3, né? Porque uma das três possibilidades ocorre, tá? Então aí tá provado. Tá? Então deixa eu só escrever aqui. Se o caso 1 ocorresse,
Se o caso 1 ocorrer, de A igual a B, segue que A mais C igual a B mais C, o que contradiz a hipótese. Então, caso 1 não ocorre. Se o caso 2 ocorre, da primeira parte, segue que B mais C é menor que A mais C. Também o que contradiz a hipótese. Assim, o caso 3 ocorre. Ou seja, A é menor que B. Que é o que a gente queria mostrar, né? Tá? Então, assim, se eu tenho alguma coisa desse tipo, né? Uma conta, sei lá, x mais 1 menor que x mais 2, você pode concluir que 1 é menor que 2. Né? Se você fazer alguma conta, você poderia chegar a algo desse tipo, que seria uma contradição por alguma hipótese que está fazendo, tá? Então eu posso cancelar termos naturais iguais em membros diferentes da desigualdade, tá? Vamos provar algo semelhante agora para a desigualdade, só que agora para a multiplicação. Então, provar o seguinte. Pega A, B e C naturais quaisquer, só que o C não pode ser o zero, tá? Então, vamos provar que o A é menor que C, C somente C, AC é menor que BC. Primeiro, vou supor que A é menor que B. Depois eu vou supor que AC é menor que BC. Eu vou provar, né? Que AC é menor que BC. Bom, como A é menor que B, por hipótese, existe um número natural, x, não nulo, tal que A mais x é igual a B. Então, segue da hipótese que existe um x não nulo, tal que A mais x é igual a B. Aí vou fazer uma conta aqui. Que vai ser AC mais XC. Note que nos dois fatores tem C, né? Então posso colocar o C em evidência. Então isso é A mais X vezes C. Essa regra aqui é uma lá das distributivas, tá? Só que A mais X, a gente sabe que é B por isso, né? Então isso aqui é B vezes C. Então olha só. X vezes C é um número natural, né? Porque X é natural, C é natural. Então eu mostrei que AC mais um certo natural é igual a BC. Então isso aqui está provando que AC é menor que BC. Então isso aqui implica que AC é menor que BC. Agora, por que esse cara aqui é um natural não nulo? O X é um natural não nulo e o C, por hipótese, é um natural não nulo também, tá? E pela lei do anulamento, se eu multiplicar dois naturais não nulos, o resultado é natural não nulo, tá? Ó,
como x e c são naturais não nulos, a lei do anulamento, acho que foi assim que eu chamei, né? Nos garante que x vezes c é um número natural não nulo, tá? Então chegamos onde queríamos, né? AC menor que BC. Agora a volta. Vou supor que AC é menor que BC. Eu quero provar que o A é menor que B. De novo, a gente vai aplicar a tricotomia, tá? Bom. Então, pela tricotomia, exatamente um desses três casos ocorre. Ou A é igual a B, ou B é menor que A, ou A menor que B. Se o A for igual a B, então AC é igual a BC. Isso porque a multiplicação está bem definida, tá? Que contradiz a hipótese, tá? Logo, esse caso não ocorre. É o mesmo argumento que a gente usou na proposição anterior, tá? Também, se B é menor que A, então, pela primeira parte a gente provou o quê? Se eu tenho a desigualdade, multiplicar os dois lados pelo mesmo número, a desigualdade se mantém, né? Mesmo número, que no caso C, que não é zero, né? Então, BC é menor que AC. Pela primeira parte, BC é menor que AC. Também o que contradiz a hipótese. Então, só sobrou uma possibilidade, que é a que tem que ocorrer, né? A menor que B, que é o que a gente queria, né? Bom, agora mais uma lei do cancelamento. Só agora envolvendo a igualdade. Então, provar que A é igual a B, simplesmente C A mais C é igual a B mais C. E isso é verdadeiro quaisquer que sejam os números naturais A, B e C, tá? Eu vou supor... Bom, essa aqui é fácil. Vou supor que A é igual a B. Depois, aí eu quero provar que A mais C é igual a B mais C. Isso segue do fato da adição estar bem definida, tá? Não tenho que... A gente já tá usando as propriedades, né? A gente já usou nas duas aqui, ó. Onde foi que a gente usou mesmo? Aqui, ó. Se A é igual a B, então AC é igual a BC, né? A gente usou aqui, ó. Se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Então, se A é igual a B, então, como a adição está bem definida, A mais C é igual a B mais C. Agora a recíproca, ela segue do que a gente, da tricotomia e do que a gente acabou de provar. Das últimas duas propriedades, tá? Então a hipótese agora é que A mais C é igual a B mais C. A tese
é que A igual a B. Então, pela tricotomia, vale o seguinte. Então, A é menor que B, ou B é menor que A, ou A igual a B. Exatamente um desses três casos ocorre, né? Se o A é menor que B, então, pela proposição 11, né? Essa aqui, ó. Se A é menor que B, então A mais C é menor que B mais C. Que contradiz a hipótese, tá? Porque pela hipótese A mais C é igual a B mais C. E no segundo caso, o argumento é análogo, tá? Então, pela proposição 11, A mais C é menor que B mais C. O que contradiz a hipótese. Então, esse caso aqui não ocorre. Segundo caso, se B é menor do que A, então, novamente, pela proposição 11, B mais C é menor que A mais C, que também contradiz a hipótese. A hipótese diz que A mais C é igual a B mais C, né? Assim, o único caso que sobrou tem que ocorrer. Ou seja, A é igual a B. Agora tem a última lei do cancelamento, né? Que é também para igualdade com a multiplicação agora, né? Vamos provar que A igual a B, se somente C, AC igual a BC. Primeiramente, vamos supor então que A é igual a B. Aí eu vou querer provar que AC é igual a BC. Então, esse aqui é igual ao anterior, né? Se A é igual a B, então, como a multiplicação, né, está bem definida, AC é igual a BC. Então, se A é igual a B, então, como a multiplicação está bem definida, AC é igual a BC. Aí a recíproca a gente vai provar usando essa mesma estratégia que a gente usou aqui, né? Só que agora, em vez de aplicar a proposição 11, aplica a proposição 12, né? Que é essa aqui. Que fala que se A é menor que B, então... Se AC é menor que BC, então A é menor que B. Então, agora eu vou supor que A vezes C é igual a B vezes C. E eu vou querer provar que A é igual a B. Lembrando que aqui o C não pode ser zero, tá? Que se o C for zero, não dá pra cancelar, tá? Tipo, 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Não dá pra cortar o zero aqui dos dois lados e concluir que 2 é igual a 3, né? Isso aqui tá claramente errado, tá? Só dá pra cancelar, né, o C quando o C não for zero. Por isso que tem a hipótese do C não ser zero ali. Então, pela
tricotomia. Então vale o seguinte: A menor que B, ou B menor que A, ou A igual a B. Se A é menor que B, então pela proposição 12, AC é menor que BC. O que contradiz a hipótese. Então esse caso aqui não ocorre. Esse aqui também não ocorre, por quê? Análogo, se B é menor que A, então pela proposição 12, BC é menor que AC, o que também contradiz a hipótese. Desse modo, a gente conclui que o que tem que ocorrer é o terceiro caso, né? Ou seja, A igual a B. Bom, agora vamos definir a relação menor ou igual, tá? Que basicamente vem dessa, né? Então, primeira observação, essa relação menor, né, não é reflexiva, né? Então ela não é relação de ordem. Para ser reflexiva, né, deveria valer isso, né? A menor que A para todo A natural, né? Entretanto, 1 menor que 1 é falso, né? Então ela não é reflexiva. Se não é reflexiva, não é relação de ordem. Como é que a gente contorna isso para obter uma relação de ordem? Definindo a relação menor ou igual, tá? Então, por definição, o A é menor ou igual a B quando A é menor que B ou A e B são iguais. Se eu juntar com a definição A de A ser menor que B, então dizer que A é menor ou igual a B equivale a dizer que existe um número natural x, tal que A mais x é igual a B. É quase a mesma definição que a gente deu lá para o menor, só que agora a gente permite que o x seja zero, né? Lá na outra definição tá lá x tem que ser natural não nulo, tá? Então quando eu falar que A é menor ou igual a B, isso para números naturais, quer dizer que existe um número natural x, tal que A mais x é igual a B. Então nessa proposição aqui a gente vai mostrar que essa relação, a relação menor ou igual, é uma relação de ordem. Então ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica, tá? Vamos provar isso. Então primeiro vamos provar que ela é reflexiva. O que significa no nosso caso? Significa que todo natural A é menor ou igual a ele mesmo. Isso é meio óbvio. Por quê? Porque para todo número natural Azinho vale o seguinte: A mais zero é igual a A. A gente já viu que o zero é o elemento neutro da adição, né? Logo, o Azinho é menor ou igual a Azinho. Logo, esse cara é menor ou igual a esse. Isso vale para todo número natural A. Agora a transitiva. Então vamos provar o seguinte: independente de quem sejam A, B e C naturais, se o A for menor ou igual a B e o B for menor ou igual a C, então A é menor ou igual ao C. Então aqui, ó, a hipótese é A menor ou igual a B e B menor ou igual a C. A tese é A menor ou igual a C. A gente já provou a relação menor vai transitiva. A gente provou, né? Acho que é a proposição
10. É a 10, ó. Se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Se eu colocar um igual aqui, continua valendo, tá? Então, a demonstração é análoga. Poderia até utilizar aquela proposição, tá? Para demonstrar isso aqui, mas acho que tá mais rápido fazer pela definição, né? Então, se o A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C, então existem números naturais x e y tais que A mais x é igual a B e B mais y é igual a C. Então, A mais x mais y, isso é A mais x mais y, né? Isso aqui é pela associativa, que é B mais y. B mais y é C. Então, o que a gente pode concluir então é que A mais x mais y é igual a C. Então, isso aqui implica que o A é menor ou igual a C. Porque se x e y são naturais, x mais y é natural, né? Que é o que a gente queria, né? A menor ou igual ao C. Última propriedade que a gente tem que provar agora é a antissimetria, né? Então, provar o seguinte: independente de quem sejam os naturais A e B, se o A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, então A e B são iguais. Então, aqui ó, a hipótese, as hipóteses, né, são A menor ou igual a B e B menor ou igual a A. Também não estou escrevendo toda hora, mas A e B, todos naturais, tá? Eu preciso provar que A e B são iguais. Então, olha só. Dá pra provar isso pela tricotomia, né? Bom, vamos fazer as contas. De novo, se A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, então lá pela definição, né, existem números naturais x e y tais que... Deixa eu abrir um espaço aqui. Tais que A mais x é igual a B. Isso segue do fato de A ser menor ou igual ao B. E B mais y é igual ao A. Isso segue do fato de B ser menor ou igual ao A. Vamos fazer uma continha aqui. Então faz A mais x mais y, acho que é isso. É a mesma conta que a gente fez aqui em cima, só no lugar do C vai aparecer um A também. Então aqui eu vou usar a associativa, então isso fica A mais x mais y. Só que A mais x é B. Então isso dá B mais y. É aqui, ó. A mais x é igual a B. Então isso aqui fica B mais y, que é A. Então aqui, ó, eu tenho que A mais x mais y, isso dá A. Ou seja, x mais y é o elemento neutro, né? É um número natural que somado com outro natural dá esse outro, né? Então x mais y é igual a zero.
Só que eu estou somando dois naturais, o resultado dá zero, porque ambos são iguais a zero. Acho que é uma das primeiras propriedades que a gente viu hoje. A lei do anulamento, né? Se a soma dá zero, é porque ambos são iguais a zero, tá? Que é lei do anulamento. Então, x igual a y igual a zero. Portanto, aí volta ou aqui, né? O x é zero, então a mais zero é igual a b. Você vai concluir que a é igual a b. Que é o que a gente queria provar, né? Então, ó, para quem lembra do curso de lógica e conjuntos, você tem uma relação que ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica, a gente diz que ela é uma relação de ordem, tá? Então, a relação menor ou igual é uma relação de ordem no conjunto dos números naturais, tá? Além disso, é uma relação de ordem total, tá? Por quê? Dados quaisquer dois números naturais A e B, sempre vale A é menor ou igual a B, ou B é menor ou igual ao A. Então, pelo menos uma dessas duas relações ocorre, tá? Aquelas 4 leis do cancelamento que eu provei lá para relação menor continuam válidas aqui, tá? Então, se A é menor ou igual a B, então A mais C é menor ou igual que B mais C. E se A é menor ou igual a B, então AC é menor ou igual que BC, tá? Né? Aquelas vezes de cancelamento que eu provei para adição e para multiplicação, né? Tanto para igualdade quanto para relação menor, continuam verdadeiras para relação menor ou igual. Bom, pessoal, para encerrar essa aula, eu queria falar da subtração, tá? A subtração no conjunto dos naturais dá para definir, só que ela não é uma operação. No sentido que não dá para fazer diferença entre quaisquer dois números naturais, porque o resultado não vai ser natural. Por exemplo, 2 menos 3. 2 menos 3 nos naturais não existe, tá? Mas, então, a gente consegue definir a diferença, né, essa subtração, quando tem uma desigualdade entre dois números, tá? Então, por exemplo, não. Pega A e B, dois números naturais, suponha que A é menor ou igual a B. Então, por definição, existe um x natural tal que A mais x é igual a B. Então, esse x é a diferença entre B e A, que eu vou chamar de B menos A. Tá? Então, só consigo definir B menos A quando o A for menor ou igual ao B. Tá? Por isso que 2 menos 3 não está definido, porque o 3 não é menor ou igual ao 2. Tá? Então, a definição é a seguinte. X é B menos A, se somente C, A mais X é igual a B. Então, por isso que não vale, né? Tipo, eu não consigo fazer 2 menos 3, né? Porque não tem nenhum x que satisfaça isso, né? Nenhum x natural, tá? Então, para encerrar, vou provar essa propriedade aqui, ó. Que é distributiva envolvendo diferença. Então, sejam A, B e C naturais quaisquer. Suponha que A é menor ou igual ao B. Vamos provar que C vezes B menos A é igual a CB menos CA. Isso. Então, provar essa distributiva. C vezes B menos A é igual a CB menos CA. Tá? Ó, primeira coisa. Isso aqui é um número natural. Por quê? Por hipótese, A é menor ou igual a B. Então, B menos A é um número natural. Tá? B menos A aqui é o x, tal que A mais x é igual a B. Tá? Isso aqui, ó,
Só de você bater o olho não dá pra saber se isso é natural, né? Então vamos provar primeiro que isso aqui é um número natural também, tá? Então, ó, o A é menor ou igual a B. Isso implica que CA é menor ou igual que CB. Isso é a lei do cancelamento que eu observei aqui, ó. Aqui na verdade tem até um errinho, tá? Que não precisa ser hipótese aqui, tá? Se A menor ou igual a B, então A vezes 0 é menor ou igual a B vezes 0. Também vale pro zero aqui, tá? Não precisa ser não nulo. Tá, então só tem uma desigualdade menor ou igual entre dois naturais. Se eu multiplicar dos dois lados pelo mesmo natural, a desigualdade se mantém, tá? Isso aqui é pela lei do cancelamento. Então, isso aqui implica que CB menos CA é, na verdade, vou deixar bonitinho, né? Seria AC menor ou igual que BC, né? Porque eu estava multiplicando pela direita, mas pela comutatividade, isso aqui implica que CA é menor ou igual que CB. Então isso aqui implica que CB menos CA é um número natural, tá? Então logo CB menos CA está bem definido, tá? Agora vamos fazer as contas. Pela hipótese, A menor ou igual a B. Então, pela hipótese, existe um número natural x tal que A mais x é igual a B. Ou seja, x é justamente P menos A. Agora, pega CA mais CX. Faz essa conta. Aqui tem, eu posso aplicar distributivo, né? Isso é C vezes A mais X. Só que A mais X é igual a B. Então isso aqui é C vezes A. Oh, desculpa. C vezes B. Então, isso aqui implica, né? C vezes X é um número natural, né? X é natural, C é natural. Então, Cx é a diferença CB menos CA. Só que o X está aqui, ó, é B menos A. Então, C vezes B menos A é CB menos CA, que é o que a gente queria. Ok? Então, a distributiva lá também vale para diferença, tá? Aí, essa hipótese aqui é só para garantir que a diferença B menos A esteja bem definida, tá? E aqui nos naturais, tomar cuidado com a diferença, né? Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima a gente vai falar dos números inteiros, a construção e algumas propriedades, tá? Ok? Até lá então.